O tema central do nosso trabalho é sobre diabetes gestacional, né? O nosso grupo é formado pela Aline, Ellen Kim, Gleiciane e eu, Nátia. Antes de começar, eu vou introduzir um pouquinho sobre esse tema, né? Que durante a gestação, a gestante ela está exposta a algumas alterações, né, metabólicas. Isso pode gerar complicações para o concepto e também para ela. Entre elas podemos destacar, né, esse tema, que é a diabetes gestacional, né, que pode a longo prazo fazer com que essa mulher desenvolva diabetes, mesmo após o parto. Então, neste trabalho, iremos demonstrar condutas, aspectos fisiopatológicos e também abordar complicações materno-fetais, além de um tratamento, né, uma conduta de tratamento relacionado com a parte nutricional para essa gestante. Definições. Quando se fala em diabetes, o que seria diabetes? Seria uma desordem metabólica de origem múltipla, decorrente da resistência insulínica e ou da insuficiência de células betas pancreáticas em fornecer a insulina necessária ao organismo. Quando se fala em diabetes mellitus gestacional, é uma das possíveis intercorrências que essa gestante está exposta, como já foi dito, sendo qualquer nível de intolerância a carboidratos, resultando em hiperglicemia de gravidade variável com início ou diagnóstico na gravidez, estabelecendo como um estado de intolerância à glicose reconhecida pela primeira vez na gestação, que pode ou não persistir após o parto. Então, a diabetes gestacional, ela é uma intolerância que ela apresenta em um primeiro momento, na gravidez. Por isso que é diabetes mellitus gestacional. Classificações. Temos duas classificações, né, que é a DMG, gestacional, e diabetes na gravidez, que é o diabetes prévio. O que difere? A DMG, o diabetes gestacional, é uma diabetes que acontece pela primeira vez na gravidez, né, a hiperglicemia, e ela acontece geralmente na 24ª, 28ª semana, e que não atende critério de diabetes prévio. O que seria diabetes prévio? É menos frequente, no caso, e que atende a critérios da OMS para diabetes mellitus. Então, essa diabetes, ao contrário da gestacional, ela acontece no período, principalmente nos primeiros trimestres. No primeiro trimestre, em relação à gestacional, que é geralmente na 24ª, 28ª semana. Fatores de risco: a gente tem idade superior a 25 anos, a obesidade, o ganho excessivo de peso durante a gravidez e o período que antecede, histórico familiar, baixa estrutura, que é a questão do pré-natal, que muitas mulheres não têm acesso a esse pré-natal, elas descobrem a gravidez muito tarde, multiparidade e vários outros. Na fisiopatologia, temos as questões como, primeiro ponto, as adaptações que ocorrem na gravidez. O que seria isso? O feto ele tem necessidade constante de glicose, aminoácidos e hormônios. Primeiro trimestre, crescimento da placenta. Vai ocorrer maior produção de hormônios, consequentemente, aumento da ação insulínica. No segundo e terceiro trimestre, eu vou ter um aumento da resistência, né? Porque aumentou a insulina, então eu vou ter um aumento dessa resistência. E aí, com isso, eu tenho instalação da DMG, diabetes mellitus gestacional, né? Eu vou ter uma produção da insulina de forma exacerbada e que isso vai fazer com que as células beta elas não conseguem acompanhar esse aumento da produção insulina, né? E essa capacidade de produzi-la vai ficar menor, isso vai gerar essa dificuldade e vai acontecer esse desequilíbrio, né? Com isso, a gente tem também questões como a fase anabólica e catabólica, que é uma fase que tem onde eu vou ter um período, fase anabólica, diminuição dos níveis glicêmicos pelo armazenamento da glicose, e na catabólica, a diminuição da glicemia para a utilização fetal, que são duas fases que fazem parte da fisiologia, né? Abrindo um parênteses. Com isso, eu tenho macrosomia fetal, né?
que isso é um problema que pode acontecer com essa criança por conta de quê? Por conta desse crescimento fetal, por conta desse aumento da insulina. Que isso vai levar, por ser um hormônio de crescimento, vai aumentar esse tamanho fetal e pode levar a essa macrosomia fetal. Além de atraso na maturidade desse bebê, na maturidade fetal, maturidade pulmonar. E isso pode gerar, em um futuro, o risco da síndrome de desconforto respiratório, que muitas crianças ficam em incubadora. Isso pode causar também esses problemas.